o que nos torna carentes de um Salvador. Por que nós precisamos ser salvos? Outra pergunta com o mesmo teor: do que precisamos ser salvos? E por que esse pecado de Adão, que nós tantos falamos, né, nós tantos atribuímos a Adão, por que esse pecado tanto nos afeta? Por que esse pecado que foi cometido por uma outra pessoa nos atinge de forma terceirizada? Por que isso? Bom, o fato é que nós precisamos de um Salvador. E essa pergunta me levou a esse estudo sobre a pessoa de Adão e sobre a pessoa de Cristo, conforme Paulo faz essa comparação aqui na carta aos Romanos. E para a gente responder essas perguntas, nós precisamos fazer algumas outras, precisamos comparar a grandeza do nosso Deus com a nossa fraqueza, o tamanho do nosso Deus com a nossa incapacidade, com a nossa pequenez. Só tendo essa dimensão do tamanho do nosso Deus, nós vamos ter a dimensão exata dessa necessidade que nós temos de um Salvador, de sermos salvos. E nós vamos entender por que Adão e Cristo, conforme diz o texto, nós vamos ler Romanos 5, para os irmãos já irem abrindo aí, a partir do verso 12, o estudo pega do verso 12 até o verso 17, mas nós vamos ler hoje do verso 12 ao 14, a primeira parte, verso 12 ao 14 de Romanos 5. E nós vamos entender o que significa essa representatividade de Adão e de Cristo sobre as nossas vidas. Porque eles são os nossos representantes federais diante de Deus. Os irmãos encontraram aí? Romanos 5, verso 12. Vou pedir que os irmãos fiquem de pé, em reverência à palavra do nosso Senhor, para nós lermos. Romanos 5, a partir do verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Senhor, eis a tua palavra lida, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, ao nosso entendimento, e converter os nossos corações ao Senhor dentro daquilo que nós não compreendemos ainda. Que o Senhor traga a nossa atenção, que o Senhor tome a nossa atenção nesse momento, tome os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu irmão, meus irmãos. Bom, essa primeira parte nós vamos falar de Adão como o primeiro representante da humanidade. A palavra Adam, e no hebraico, ela não designa só o primeiro nome, só o nome de Adão, mas é designado para a humanidade. Então, Adão não significa somente o homem, não é um nome próprio apenas, mas ele significa humanidade. Então, o homem, Adão, foi criado da mesma maneira que os outros animais. Adão e os outros animais foram criados da terra. Porém, ao homem foi atribuída a imagem e semelhança de Deus, conforme diz o texto lá em Gênesis: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E ser feito a imagem e semelhança de Deus não implica em imagem física, em semelhança física, pois Deus não possui corpo. Deus ele não tem uma imagem para que nós possamos dizer que somos iguais a Ele em imagem. Nós não reproduzimos a imagem de Deus. Mas isso significa que o humano é um reflexo da glória de Deus. O ser humano, ele representa Deus na terra. Por isso ele é a imagem e semelhança de Deus. É como se fosse uma procuração. Essa semelhança manifesta-se em todo ser humano. Até mesmo aqueles que não são crentes.
até mesmo aqueles que não reconhecem o nosso Deus como Deus. A imagem e semelhança do homem, de Deus, está contida nesse homem. E essa imagem e semelhança permite refletir o caráter de Deus por meio de atributos, como amor, paciência, perdão, bondade, fidelidade, a capacidade de raciocínio. Tudo isso é a imagem e semelhança de Deus no homem. E nós temos de convir que até mesmo homens ímpios, mulheres ímpias, têm essas capacidades de ter amor, paciência, perdão, bondade, fidelidade. Também somos capazes de ser criativos. Nós somos seres criativos, nós temos a capacidade de criar, temos capacidade de comunicação e autodeterminação. Nós temos vontade, nós temos volição. Não podemos confundir com o conhecido livre-arbítrio. Não é disso que nós estamos falando, mas nós temos vontade. Nós temos autodeterminação, nós sabemos o que queremos, sabemos o que nós procuramos. Cada um, quando você pergunta para um jovem, para um adolescente, o que ele quer ser quando crescer, ele vai te dar uma resposta, porque é aquilo que ele deseja hoje. Provavelmente isso vai mudar algumas vezes no decorrer da vida dele, essa vontade. Mas ele vai dizer alguma coisa. Bom, com as mesmas características, a mulher também foi criada, a partir do homem. E isso atribui à mulher a mesma autoridade sobre toda a criação. Então, o que nós precisamos entender até aqui é que o fato de o homem ter a imagem e semelhança de Deus atribui ao homem autoridade sobre toda a criação. E isso fica mais claro em Gênesis 2, quando Deus atribui ao homem toda essa autoridade. Deus pegou toda a criação, colocou diante do homem e ordenou que o homem desse nome a todos os animais, que o homem lavrasse a terra, que o homem cuidasse do jardim. Então, ao homem isso foi dado, e isso nós conhecemos hoje como mandato cultural. Ao homem é atribuído cuidar da terra, cuidar do nosso planeta, cuidar da natureza e se multiplicar para que esse domínio permaneça. E esse mandato cultural de cultivar, de usufruir da terra, através disso que nós expressamos o caráter de Deus e nos reportamos ao Criador também. Nós somente nos reportamos a Deus. A única coisa que o homem tinha que fazer é cuidar da terra e se reportar a Deus, ter um relacionamento com Deus. A única coisa que foi negada ao homem nessa relação com Deus está em Gênesis 2,17. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Era a única coisa que o homem não poderia fazer nesse processo de relação com Deus e relação com a criação. O homem só tinha uma negativa: não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não disse ao homem por que ele não poderia comer. A única coisa que ele disse: não come porque você vai morrer. Por que isso levaria à morte? Até então, Deus não havia revelado ao homem. E nós temos lá um pouco mais para frente, em Gênesis 3, nós vemos aqui a serpente, aparece a serpente, enganando a mulher e levando o homem também a pecar. Isso é muito importante que fique claro, que a mulher foi enganada, o homem errou porque quis. Nós vemos muitas pessoas brincando, criticando Eva, porque Eva fez com que o homem pecasse. A Eva não fez com que o homem pecasse. O homem pecou porque ele quis. Somente a mulher foi enganada. O homem, quem recebeu o mandato primeiro foi o homem. Então ao homem cabia a responsabilidade de negar aquela tentação. E é por isso que é o homem que é trazido aqui no texto de Paulo, no texto de Romanos.
Não é o casal, é o homem. Adão, ele é o primeiro representante da humanidade. Ele representa toda a humanidade. Então, quando a serpente enganou Eva, aí nós devemos nos alertar para a palavra que a serpente usou contra Eva. Ela usou, o que está lá em Gênesis 3:5, ela diz o seguinte: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, né, se abrirão os vossos olhos. A serpente está tentando jogar Eva contra Deus. Está dizendo, ele falou para vocês não comerem, porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser iguaizinhos a ele. E aqui está, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O fruto era o conhecimento do bem e do mal. Esse era o fruto da árvore. E a serpente diz, quando vocês souberem o que é o bem e o que é o mal, vocês serão iguaizinhos a Deus. Porque vocês vão conhecer tudo, vocês vão saber tudo o que existe para saber. Então vocês vão ser igual a Deus. É por isso que ele não quer. E isso coloca o caráter de Deus em dúvida para a mulher. E esse caráter é colocado lá na frente em dúvida de novo. Quando Adão diz, a mulher que tu me deste, a culpa é sua, Deus. Como se Deus fosse o culpado da ganância do homem. Porque o que foi proposto aqui não foi simplesmente desobedecer a Deus. O que encheu os olhos do homem e da mulher não foi simplesmente desobedecer uma ordem. O pecado original não é a desobediência, mas o pecado original é querer ser igual a Deus. Está aqui, sereis como Deus. É isso que foi tentador para a mulher, porque ela diz aqui, e vendo, no verso 6 de Gênesis 3, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Então Eva olhou tudo aquilo, todos os atributos que a serpente tinha dado à árvore, que Deus já tinha dado à árvore, e confirmou realmente que essa árvore é boa para comer. É uma árvore bonita, é um fruto muito bom, e ele é bom para dar entendimento, ele é desejável para dar entendimento. Então, se eu tiver de acordo com a serpente, se eu tiver o conhecimento e o entendimento que Deus tem, eu vou ser como Deus. E essa foi a tentação. Essa foi a tentação de usurpar o lugar que pertencia a Deus. Usurpar o lugar que pertencia ao único Criador. A criatura queria tomar o lugar do Criador. Nós vemos isso claramente em em Romanos 1. A criatura tentando tomar o lugar do Criador. Então essa foi a primeira tentação, ser como Deus através do conhecimento do bem e do mal. Não foi uma mera desobediência, mas o desejo de se igualar a Deus além dessa imagem e semelhança. O homem não foi criado de qualquer maneira, o homem não foi criado sem propósito. O homem foi criado para uma finalidade específica. O homem não era qualquer coisa na criação, o homem estava acima da criação. Só que isso para o homem não foi o suficiente. Quando apareceu a oportunidade de ser mais do que Deus o havia atribuído, que era a sua imagem e a sua semelhança, a oportunidade de ser o seu representante na terra, o seu representante diante de todo o resto da criação, o homem desejou mais. E é essa ganância que se torna o pecado original. O pecado que nos levou para a morte, como nós vemos adiante. Porque esse pecado causou a morte espiritual do homem. Pois o homem, nesse momento, ele foi desconectado da fonte da vida. Porque imediatamente, quando eles comeram do fruto, eles perceberam sua nudez, a sua inocência havia acabado. Agora, de fato, eles conheciam o bem e o mal. Mas havia um problema. Eles não se tornaram como Deus. Porque a serpente os havia enganado. A serpente havia mentido para eles. A serpente usou uma meia-verdade para corromper a primazia da criação de Deus.
foi usada uma meia-verdade. O homem conheceu o bem e o mal, mas o conhecer o bem e o mal para um homem, para uma criatura de Deus, não é a mesma coisa para Deus. O homem conhecer o bem e o mal, o atrai para o mal, o transforma no causador do próprio mal. Porque conhecer o bem e o mal, sendo Deus, Deus não deixa de ser Deus, Deus não deixa de ser plenamente bom, mas o homem sim, porque o homem é um ser incompleto, é um ser que depende de Deus. E com base nesse texto de Romanos 5 que nós lemos, a teologia reformada vai dizer que Adão é o primeiro representante federal da humanidade. O que isso significa? A partir de Adão, todos os homens passaram a ser maus, passaram a ser escravos do pecado. A morte passou a ter poder sobre a humanidade por causa de Adão. Ele foi o representante de toda a humanidade diante de Deus. Então, todos que vieram após Adão, todos esses estão sujeitos à morte, estão sob o poder, sob o domínio da morte, como diz o texto que nós lemos. João Calvino, nas suas Institutas, ele diz o seguinte, no seu comentário sobre Romanos: Adão não somente trouxe ruína sobre si mesmo, mas precipitou toda a sua posteridade na mesma destruição. Então, tudo o que Adão trouxe para si, ele passou para toda a humanidade. Eu costumo comparar isso, eu fazia isso muito lá na nossa cidade, com os adolescentes, de fazer essa comparação com pessoas que vão morar em outro país. Nós temos um casal de amigos que moram na França, e eu uso eles como exemplo. Eles foram para a França, e vamos dizer que foram brasileiros, são brasileiros, cidadãos brasileiros, completamente brasileiros. E chegaram na França, e vamos dizer que eles têm um filho lá, que eles gerem uma criança. Essa criança passa a ser francesa, é uma cidadã francesa, com pais brasileiros, mas é francesa, ela não é brasileira. A mesma coisa acontece em relação ao pecado. Quando Adão ele foi transferido, ele migrou de um ser perfeito, de um ser que representava a imagem e semelhança de Deus na terra, ele migra para o pecado, então ele passa a habitar o pecado. E uma característica de quem é do país pecado, vamos colocar assim, é a morte. Então, aqueles que nascem no país pecado estão sujeitos à morte. Essa é a nova nação, essa é a nova identidade do homem, a partir de Adão. Então, o sangue, assim como esse casal, o sangue pode ser brasileiro, a natureza desse menino que nasceu na França, ele pode ter sangue brasileiro, sangue de brasileiros, mas a sua nova nacionalidade é França. Assim nós somos do país pecado, da nação pecado. Porque aqui diz o texto, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas nós não pecamos como Adão. Nós não tomamos a mesma decisão que Adão. Porque nesse momento, o pecado ele já não é mais simplesmente a atitude de pecar, mas é a própria vida. Porque o pecado, nós conhecemos bem o texto de Romanos 6, o salário do pecado é a morte. O resultado direto do pecado, o resultado imediato do pecado é a morte. É instantâneo. Mas não é uma simples morte. Nós não podemos tratar essa morte como morte física. Porque se nós tratarmos essa morte como morte física, nós vamos ter que dar razão à serpente. Nós vamos dizer que Deus mentiu. Porque, de fato, eles comeram do fruto
e não morreram fisicamente imediatamente. Então não se está se tratando aqui de uma morte física. Todos herdaram a morte, todos estão destituídos da presença de Deus. E essa destituição é que representa a morte. É uma morte espiritual. Porque a morte ela deixou de ser uma prática pontual, passou a ser uma condição. O pecado já não é mais simplesmente o cometer um ato que Deus proíbe. Porque o texto também fala, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão. E é nesse reino da morte que nós vamos nos ater mais um pouco agora, um pouco mais de tempo. No Salmo 51, Davi ele afirma o seguinte: em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, por causa lá da queda de Adão, nós já somos dotados de pecado desde a nossa concepção. Nós já nascemos em pecado, porque é uma natureza, faz parte da nossa natureza, faz parte da nossa condição enquanto humanos. Nós estamos desligados de Deus, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós já nascemos mortos porque nós não dispomos da justiça que nos mantém dignos perante Deus. Nós não conseguimos permanecer diante de Deus. Deus não compactua com o pecado. A justiça de Deus ela é plena. E ela não pode coabitar com o pecado, conviver com o pecado. E isso nos torna mortos, porque nós estamos desligados da fonte da vida. É como se fosse um carro descendo a ladeira sem gasolina. Ele desce. Mas na hora que a ladeira acabar, ele para. O carro, quando está descendo a ladeira sem gasolina, ele está descendo só pela força da gravidade, já não é pela própria força. Esse carro não está ligado, ele não está vivo. Assim nós descemos a ladeira sem Deus. Nós estamos só descendo pela força da gravidade, pela força do nosso pecado, atraídos pelo nosso pecado. O termo morte, ele não se refere apenas à existência biológica nesse caso. Por isso Paulo diz que a morte reinou. A morte física é apenas um sinal dessa manifestação do pecado. Nós não fomos feitos, Adão não foi feito para morrer, para conhecer a morte. A morte, ela entrou no mundo, passou a fazer parte da humanidade por causa do pecado de Adão. A morte física. Mas ela não se resume a isso, ela é só um sinal da manifestação do pecado, que está presente em nós. Mas o reino da morte ele se estende a ponto de nos fazer separados de Deus. O teólogo Herman Bavinck, ele faz a distinção da morte, essa anunciada em Gênesis 2,17, quando Deus fala que não é para comer o fruto, porque senão morreriam. E é desenvolvida, né, por Paulo, aqui no texto que nós lemos. Ele faz uma distinção, na verdade 3. Para ele a morte não pode ser reduzida à morte física. É uma realidade abrangente que afeta o ser humano em todas as suas dimensões. Então a nossa tradição reformada, ela resume esse pensamento em 3 aspectos de morte: a morte espiritual, a física e a eterna. Então nós morremos 3 vezes. A morte espiritual é a consequência imediata da queda. Quando Deus disse a Adão: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, espiritualmente, Adão morreu. Ele não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente. Ele foi desligado da fonte da vida. É o carro que desce sem gasolina. Ele continua respirando, ele continua produzindo ali biologicamente, tudo que um ser biológico produz, mas a fonte da vida já não está nele. Então o seu fim é a morte, tanto espiritual, como as outras formas que nós vamos ler aqui, nós vamos ver. Essa morte é descrita por Paulo em Efésios 2, ele diz: ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
Então, quando nós dizemos que a morte espiritual, ela não é simplesmente uma prática, mas é uma condição, nós precisamos entender uma diferença. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. E isso faz total diferença. Primeiro nós nos tornamos pecadores, por causa do pecado de Adão. Já nascemos pecadores. E pelo fato de nascermos pecadores, nós cometemos pecados, nós transgredimos a lei de Deus. Então, mesmo quando não havia lei antes de Moisés, conforme aqui diz o texto, a morte reinava. Era a morte que governava o homem. Porque só havia morte. Então, Bavinck ele vai dar a segunda característica da morte, que é a morte física mesmo. A morte física é a separação entre alma e corpo. Ela não fazia parte da criação original como destino natural do homem. Embora Adão fosse criado mutável, ele poderia mudar, a morte entrou no mundo como punição do pecado, como resultado. O homem não foi feito para morrer. E esse entendimento de que o homem não foi feito para morrer, disso depende toda a nossa teologia. Disso depende tudo aquilo que nós pregamos, tudo aquilo que nós entendemos como fé. Nós entendemos aquilo que a Bíblia diz por causa disso. Quando nós entendemos que a morte não é natural do homem. O homem não foi criado originalmente para morrer. E esse é o primeiro ponto que nós precisamos lembrar para responder aquela pergunta lá do início. Por que nós precisamos de um Salvador? Do que nós precisamos ser salvos? Nós precisamos ser salvos dessa morte. Por que nós precisamos de um Salvador? Porque nós estamos mortos, nós não somos capazes de gerar nada que possa nos salvar diante de Deus. Bavinck, ele enfatiza que a morte física não é um fenômeno puramente biológico, mas um ato de juízo. Ele evidencia que a criação foi submetida à corrupção por causa do pecado. E essa corrupção é a morte. Por isso, em Romanos 8, diz que toda a criação geme aguardando a redenção. Não só a morte dos homens, mas toda a morte, tudo que se refere à morte na criação, entrou no mundo por causa do pecado. Entrou no mundo através de Adão. Então Adão não é culpado simplesmente da sua própria morte ou da morte da sua descendência, mas ele é responsável por toda a morte. Se uma plantinha que você cuida morre, agradeça a Adão. Melhor, agradeça a si mesmo. Porque nós temos o engano, nós somos levados ao engano de que se nós estivéssemos no lugar de Adão, nós faríamos diferente. Se isso fosse uma verdade, a morte de Cristo era desnecessária. Nós não faríamos diferente. Nós queremos ser igual a Deus. Nós queremos ser semelhantes a Deus. Nós queremos ser mais do que aquilo que Deus nos atribuiu a ser, a sua imagem e a sua semelhança. Refletir o caráter de Deus na terra para nós não é o suficiente, nós queremos mais. Por isso, muitas vezes, nós o rejeitamos. Porque a nossa natureza não entende, nossa natureza não aceita não ser um próprio Deus. Então, toda a criação, tudo que existe vida, em tudo que há vida, geme aguardando a redenção. Está sofrendo, aguardando a redenção que vem do Senhor. Isso nos leva à terceira morte, a morte eterna. A morte eterna é a consumação dessa separação de Deus. Ela corresponde ao que o Apocalipse chama de segunda morte. Isso em Apocalipse 20. Ela envolve exclusão definitiva da presença favorável de Deus. Um outro engano que nós temos e que nos impede de enxergar a necessidade de um Salvador é esse. É dizer que o inferno
é um lugar onde não há a presença de Deus. O inferno é um lugar onde nós não, misericórdia. Aqueles que vão para lá, eles não desfrutam da presença de Deus. Só que isso também é um engano. Porque o inferno é o lugar onde a presença de Deus, ela é eterna. O diabo não é senhor do inferno. O diabo não é o rei do inferno que fica lá castigando com seus capetinhas lá, castigando quem faz coisa feia. Esse não é o diabo. O diabo também é um condenado do inferno. Ele também está sujeito à condenação que está descrita em Apocalipse. Ele também está sujeito a essa morte eterna. E eternamente ele sofrerá nas mãos do verdadeiro rei do inferno. O verdadeiro rei do inferno é Jesus. Não se choque, meus irmãos, mas o verdadeiro rei do inferno, porque, como diz o Abraham Kuyper, ele diz o seguinte: não há 1 centímetro na existência humana ou no universo que Jesus não toque e diga que é dele. Todas as coisas pertencem a Deus, e o inferno é um lugar que pertence a Deus, para punir aqueles que morrem quando o negam. Então o inferno é um lugar onde haverá um Deus eternamente irado. É como disse aqui, não haverá a presença favorável de Deus. Ali já não haverá mais misericórdia. Ali o amor de Deus ele já não vai estar mais. Ali o amor de Deus, a bondade, a misericórdia, nada disso mais perseguirá quem estiver ali. Ali é um lugar de dor, de sofrimento. Então o inferno ele também envolve, a morte eterna, ela envolve a condenação judicial. O que isso significa? Haverá um julgamento, onde aqueles que forem considerados culpados, esses morrerão eternamente. Esses estarão na morte eterna. É uma punição eterna. Assim, a morte eterna é o desfecho do domínio do pecado para aqueles que permanecem em Adão. Para aqueles que teimam em seguir ao seu pai Adão. Para Bavinck, quando Paulo afirma que reinou a morte, ele está pensando em todas as dimensões. A morte reina porque todos nascem espiritualmente mortos, todos caminham para a morte física. Em Adão, todos permanecem sob condenação. Então, nessa primeira parte, nós precisamos entender quem é esse Adão. Adão era o primeiro responsável por refletir a imagem de Deus, a semelhança de Deus, dominar a terra com os mesmos atributos de Deus, dominar sobre a terra. Mas por causa da sua ganância, por causa do seu coração ganancioso, ele se deixou levar pela mentira da serpente. Então, todos que são descendentes de Adão, todos aqueles que permanecem sob a descendência de Adão, estão condenados. Esse é Adão, esse é o primeiro representante da humanidade diante de Deus. Então, com isso, nós, sabendo disso, sabendo quem é Adão, nós sabemos quem somos nós. Nós somos zumbis, mortos que caminham, como diz a série, mortos que caminham sobre a terra, aguardando o julgamento. Isso somos nós. Por que precisamos de um Salvador? Porque nós somos separados da vida, nós estamos mortos. E há a possibilidade da salvação e ela virá. No nosso estudo, ela já veio, meus irmãos. No nosso estudo aqui nós vamos chegar nessa possibilidade. E nós precisamos entender quem é Deus também. É importante isso. E entender quem é Deus faz essa ponte de quem é Adão e quem é Cristo, que vai ser o tema do nosso próximo estudo. Quem é Cristo? E quem é Deus? Deus é o Criador do universo.
E de acordo com o breve catecismo de Westminster, Deus ele é um espírito que não possui corpo físico, conforme nós falamos. Ele é infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Além disso, ele é um só Deus, subsistindo em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quem é Adão? Adão é um homem caído. É um homem sob juízo. É um homem morto. E quando nós entendemos que nós somos semelhantes a Adão, só entendendo que somos semelhantes a Adão, nós somos capazes de entender que precisamos de um Salvador. Porque nós precisamos, para ter vida, nos voltar para esse Deus que possui todos esses atributos, infinito, eterno, imutável. Para que nós possamos ter vida novamente, nós precisamos nos voltar para esse Deus. Só que nós estamos mortos. Nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. E por estarmos mortos, morto não tem vontade. Morto não tem iniciativa. Morto é incapaz de tomar uma decisão. Então quem está morto não olha para a luz. Quem está morto não procura a luz. Quem está morto, está morto. E mesmo com todos esses atributos que Deus tem, Ele decidiu, além de nos criar, se relacionar conosco. E a nossa rebeldia nos fez cair diante da presença dEle, porque nós preferimos acreditar que nós seríamos igual a Ele. Nós demos ouvidos à serpente. E o abismo que nos separa de Deus, ele é medido pela ausência de qualquer um desses atributos em nós. Nós não somos eternos. Nós não somos imutáveis como Deus. Nós mudamos. Somos voláteis, volúveis. Nós não temos justiça própria, nós não somos santos. Nós não temos bondade própria. A bondade que nós podemos expressar de alguma forma, ela vem dessa imagem de Deus. A palavra de Deus deixa isso claro. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Nós somos incapazes de produzir bem se não for a imagem de Deus em nós. Por quê? Porque estamos mortos. O governo da morte sobre nós nos faz rejeitar Deus. O poder da morte sobre nós tira as nossas forças para buscarmos Deus por nossa própria vontade. O pregador Paul Washer, ele diz o seguinte em uma de suas pregações, que mesmo que Deus, e isso me soou forte, me soou exagerado a primeira vez que eu ouvi, mas Paul Washer, ele diz que mesmo que Deus abra o inferno e nos ofereça a mão para nos resgatar, ainda assim nós o rejeitaríamos. No início eu achei isso um pouco exagerado, quando eu vi isso pela primeira vez, mas quando eu entendi, através do texto, quem é Deus e quem sou eu em Adão, não é exagero. Porque a morte que habita em nós, a morte que nos domina, que governa a nossa vida, enquanto não temos Deus, ela nos impede de dizer sim para Deus. Nós não conseguimos buscá-lo. Nós só conseguimos rejeitá-lo, porque Ele é a própria vida. E nós o rejeitaríamos da mesma forma. Porque o caráter que é exigido de nós, para termos a justiça necessária para estar diante de Deus, santos, irrepreensíveis, inculpáveis, é muito mais difícil de alcançar. É muito mais difícil um morto expressar arrependimento. Depois que morre, não dá para se arrepender. E nós já estamos mortos. Essa justiça, ela é tão... Essa justiça, nós somos tão incapazes de produzir essa justiça,
que isso fica notório lá na cruz. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós percebemos que essa justiça para nós é inalcançável. Porque o próprio Deus crucificado, Jesus Cristo, ele sofreu, até mesmo antes, lá no jardim do Getsêmani, ele pede para que, se possível, passasse dele esse cálice de morte. Quando ele está lá na cruz, ele diz: Pai, por que me abandonaste? Até mesmo para o próprio Deus, para o próprio Cristo, que era santo, que era perfeito, foi uma dor quase que insuportável. Até mesmo ele temeu a justiça que ali havia sido aplicada. Quanto mais para nós, nós somos incapazes de exercer essa justiça. Por isso, nós o rejeitaríamos de qualquer forma. Adão, como o nosso representante, nos conduziu ao reino da morte. Somos incapazes de tornar a fonte da vida. Mas, na próxima semana, nós vamos estudar isso. Como nós voltamos para a vida. Que possibilidade há para nós? Que esperança há para nós? Nós vamos dar continuidade a partir do verso 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. A ofensa de um só homem nos levou à morte. A ofensa de um homem nos tornou eternamente mortos, mas o dom gratuito vindo da parte de outro homem, de outro representante federal. Esse dom gratuito, ele é diferente. Nós vamos estudar isso na próxima semana. Vamos orar mais um